Oi, gente, tudo bem? O Natal está chegando e o clima típico dessa época já se torna presente por todo lado, com enfeites, decorações, não é mesmo? A forma mais tradicional de se comemorar a data, que simboliza o nascimento de Jesus, apresenta várias curiosidades. Além disso, tem os símbolos natalinos, que possuem diferentes significados. Bora saber um pouquinho mais sobre essa festa? Então assista o vídeo até o fim e confira tudo. Vem comigo! O Natal é marcado por diversos símbolos, como o Papai Noel, os presépios e as luzes que iluminam e enfeitam as cidades. Uma das representações que mais se destaca nesse período são as árvores de Natal, produzidas nos mais variados tamanhos e enfeitadas com diferentes adornos. Bom, como já adiantei no início, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais da história dos símbolos natalinos. E já inicio com a árvore de Natal. Apesar da polêmica sobre a origem da árvore de Natal, sabe-se que esse símbolo foi herdado de religiões pagãs da antiguidade. Os romanos, por exemplo, durante a Saturnália, festival em homenagem ao deus Saturno, usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano eram símbolos de prosperidade. Nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à ideia de garantia de fertilidade. Com o passar do tempo e à medida que a Europa era cristianizada, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos costumes cristãos. Um relato em particular pode ser a chave para entender essa transição da árvore como símbolo pagão até tornar-se um símbolo cristão. Essa história envolve São Bonifácio, bispo saxão, que promoveu a cristianização de alguns povos da Germânia durante o século VIII d.C. Alguns povos germânicos acreditavam nos deuses que formam a mitologia nórdica. Um dos deuses mais importantes, principalmente entre os camponeses, era Thor, que além de ser o deus do trovão, simbolizava o carvalho. Segundo a história, São Bonifácio encontrou alguns germânicos realizando sacrifícios em um carvalho. Para convertê-los, São Bonifácio derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele. Assim, aproveitou a oportunidade para convertê-las ao cristianismo. Embora essa história explique o possível momento em que as árvores passaram a ser utilizadas como um símbolo cristão, muitos historiadores reforçam que a árvore de Natal foi símbolo oriundo das tradições nórdicas e germânicas. O surgimento da árvore de Natal moderna é alvo de controvérsia. Existem aqueles que falam que ela surgiu em Tallinn, atual Estônia, em 1441, enquanto outros falam que ela surgiu em Riga, atual Letônia, em 1510. Há ainda quem fale que ela surgiu em Bremen, atual Alemanha, em algum momento do século XVI. Apesar de haver debates a respeito do local exato ao qual a árvore de Natal moderna remonta, os historiadores sabem que suas origens estão ligadas com tradições medievais relacionadas às culturas pagãs. As árvores de Natal modernas foram inseridas no interior das residências ao longo do século XVI e eram decoradas com maçãs e nozes. Tornaram-se populares somente no século XIX, por conta da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, do Reino Unido. Como a mãe da Rainha Vitória era alemã, a tradição de decorar árvores de Natal passou a ser realizada também na Inglaterra. Isso fez com que o símbolo se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse por outras partes do mundo. As bolas que enfeitam as árvores de Natal foram criadas em 1847 por um soprador de vidro de Lauscha, na Alemanha. Esse enfeite passou então a ser produzido de diferentes formas e tamanhos. Com o tempo, outros enfeites foram acrescentados na decoração da árvore de Natal. Um deles é a estrela, que simboliza a estrela de Belém, uma referência entre os cristãos ao nascimento de Jesus.
O peru, ave criada pelos índios do México, foi servido pela primeira vez como prato principal em uma ceia no Dia de Ação de Graças, no estado americano de Massachusetts, no ano de 1621. As velas são utilizadas para enfeitar a mesa da ceia, trazendo luminosidade que renova nossas vidas, como sendo a própria luz de Jesus. O presépio é a representação do momento do nascimento de Jesus, que, segundo a história, foi uma criação de São Francisco de Assis através de uma apresentação teatral. O presépio é uma pequena construção feita de madeira, barro, louça ou outros materiais para representar o momento do nascimento de Jesus em um estábulo localizado na cidade de Belém. Normalmente é constituído de imagens como a de Maria, José, o menino Jesus em uma manjedoura, os animais que estavam no estábulo, como a vaca e o carneiro, e o jegue que transportou o casal até o local. Segundo a Bíblia Sagrada, José e Maria fugiram da Galileia em virtude de um recenseamento, onde o rei Herodes, com medo de perder seu trono para o rei dos judeus, mandou matar todas as crianças da raça. Os dois viajaram por longos dias procurando uma hospedaria para ficar, mas não encontrando um local, pediram abrigo em uma casa. Porém, o dono ofereceu o estábulo para passarem a noite. Foi então que Maria deu à luz. Um anjo de nome Gabriel anunciou o nascimento do Messias e uma estrela cadente indicou, em um brilho intenso, o local onde ele se encontrava. Dessa forma, os 3 reis magos seguiram o brilho da estrela e presentearam Jesus com incenso, ouro e mirra. A origem dos presépios se deu em 1223, através de uma pregação feita por São Francisco de Assis, onde o mesmo criou uma forma teatral para mostrar às pessoas como teria acontecido o nascimento de Jesus. Com a autorização do Papa da época, construiu um cenário vivo, impressionando a todos que viam a cena. Com isso, as famílias que assistiram ao espetáculo adotaram o costume de montar um presépio dentro de suas casas, sendo que o costume foi rapidamente difundido por toda a Europa, normalmente pelas famílias mais nobres em razão dos altos custos. Porém, a partir do século XV, os presépios passaram a ser fabricados em materiais mais baratos, a fim de proporcionar essa importante parte da história de Jesus a todos os cristãos. Hoje em dia, podemos encontrar presépios de vários materiais, sendo que suas peças são comercializadas separadamente, para que cada pessoa monte de acordo com a sua interpretação. As bolas natalinas surgiram para substituir os enfeites mais antigos das árvores, como maçãs e pedras, que eram amarradas nos pinheiros. As estrelas possuem um brilho natural e com elas ganhamos proteção de Deus. Trazem felicidade e a maior delas, colocada na parte mais alta da árvore, representa o próprio menino Jesus. Os presentes se tornaram uma tradição do Natal, pois os 3 reis magos levaram incenso, ouro e mirra para serem oferecidos ao Rei dos Reis, logo após o seu nascimento. As folhas de azevinho, por serem naturais, são o símbolo da vida e trazem boas energias e bons pressentimentos para as pessoas. O Papai Noel é uma homenagem ao bispo católico do século IV, São Nicolau, que levava presentes para as crianças mais pobres. Nos países que estão na estação do inverno, costuma-se fazer bonecos de neve. Eles não têm um significado, mas são tradicionais por representarem uma forma de distração para as crianças. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Também ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Você sabe, toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal. E antes de encerrar, não poderia deixar de te desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Aliás, com as mais diversas línguas faladas no mundo, podemos aprender as interessantes formas de desejar Feliz Natal. Em francês se diz Joyeux Noël. Em inglês, Merry Christmas. Em alemão, Frohe Weihnachten. Em espanhol, Feliz Navidad. Em italiano, Buon Natale. já em polonês. Wesołych Świąt. Assim dá para desejar Feliz Natal para todo mundo. Obrigada, Alexa. Agora sim, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!